Rapaz, pense num livro colossal, monumental, sensacional. Viva o Povo Brasileiro, de João Paulo Ribeiro. Uma obra-prima da literatura brasileira e mundial, sem a menor dúvida, um dos melhores livros que eu li na vida. Magistral. Dizem que a finalidade mais elevada do romance é expressar uma totalidade. E esse gênio da raça, João Baldo Ribeiro, conseguiu expressar a totalidade do povo brasileiro em um livro mosaico que vai saltando no tempo, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, começa lá 1600 cronologicamente, porque ele começa um pouquinho depois volta, 1647, vai até 1977, pertinho da publicação do livro que saiu em 1980 e ganhou o prêmio Jabuti, merecidíssimo, né? Merecidíssimo, de 1984, ganhou o Jabuti de 85, merecidíssimo. Uma obra assim, as palavras são poucas para louvar, né? Vou falar só umas pitadinhas do que me marcou mais no coração, começando pelos personagens sensacionais que vão caminhar comigo pro resto da minha vida, como o Caboclo Capiroba, que descobriu que carne de holandês é a mais saborosa que tem. Ele, depois de provar, provou português, espanhol. Quando comeu do holandês, meu filho não quis saber outra coisa, fez até um cercadinho onde começou a criar o holandês, até que a filha dele se apaixonou pela merenda. E aí a história segue. Outro também que me marcou muito, Patrício Macário, que caiu no desagrado de seu pai, já desde que nasceu, porque ele trazia no fenótipo a herança mestiça, a origem da avó, que era uma negra liberta, que o pai não queria saber, depois que enricou, não queria mais saber da mãe, a mãe virou persona não grata, e mais ainda rebelde, não queria fazer botar o prendedor no nariz para afinar o nariz, para branquear o nariz, rebelde. Resultado, foi punido. De que forma? Mandado para o exército. Só que chegando no exército virou herói de guerra, foi para a Guerra do Paraguai, virou herói e teve uma trajetória bem, assim, vitoriosa, e chegou ao ponto de sonhar com um exército que defenda o povo brasileiro e não extermine o povo brasileiro. Porque se você parar para contar, com Guerra de Canudos, período da ditadura, o nosso glorioso exército brasileiro, do qual eu faço parte, sou segundo tenente da reserva, fique sabendo, matou mais brasileiros do que estrangeiro, viu? É uma conta meio tristonha, mas que precisa ser feita. Enfim, Patrício Macário. E não posso deixar de falar de minha favorita, Maria da Fé. Sensacional. Uma mulher nascida de um estupro muito violento, muito torpe, cometido contra a mãe dela, que na época era escravizada. Uma mulher negra e que se torna um símbolo de liberdade, porque ela cria um grupo de bandoleiros, de bandidos, e começa a fazer justiça com as próprias mãos, vai derrotando os macacos, sabe que são macacos, o exército brasileiro. Vai para a Guerra de Canudos, combater os macacos, sensacional, e acaba virando uma lenda. E aí, cara, isso me trouxe um orgulho que eu preciso expressar. Eu sou muito fã dos filmes do Quentin Tarantino, né? E a coisa mais genial que eu acho na obra do Tarantino é o que ele mesmo chamou de A Vingança da Cara Grande, né? No Bastardos Inglórios, que eu acho sua obra-prima, que é você fazer uma revisão da história, uma ressignificação da história e recriar a história pela perspectiva da arte, né? Eu não imagino minha alegria para saber que antes do gringo, a guitarra ele inventou, muito antes de Tarantino, João Baldo Ribeiro fez isso, porque Maria da Fé resgata a nossa história, reescreve a nossa história com muita coragem, com muito brilho, muita galhardia. Isso eu estou falando assim, dando um vislumbrezinho, né? Porque outra cena sensacional, né? O Patrício Macário, né? Na Guerra do Paraguai, de repente, lá no meio da Guerra do Paraguai, quem aparece?
os orixás. E aí você tem uma narrativa que evoca a Ilíada do Homero, só que ao invés de você ter Ares, Afrodite, Zeus, você tem Ogum, Oxóssi, Yansan, Oxalá, Exu, Omolu, que vão participar da Guerra do Paraguai, assim, por essa narrativa, né, do ponto de vista dos orixás, você tem uma explicação da Guerra do Paraguai. Isso é genial demais, 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 demais. Sem contar a vivacidade, assim, tem trechos hilariantes, assim, ele é um mestre mesmo da narrativa. Eu só vou dar uma outra palhinha. Você já comeu ensopado de baiacu? Eu não comi nem pretendo porque eu sou vegetariano, mas ele descreveu com tanta riqueza de detalhes que eu me senti saboreando. Não só saboreei o baiacu, como tive as mirações lá que o veneninho do baiacu provoca no sujeito, né? Sensacional. E o mais importante, né? Ele dá conta, é um grande louvor ao povo brasileiro, que em sua essência é um povo mestiço, que nasce da fusão, da mistura dos originários, né, dos indígenas, dos nativos do Brasil, os europeus invasores e os negros que foram sequestrados e trazidos à força para cá. Nessa mistura de saberes, fazeres, de virtudes e defeitos, é que nasceu esse povo lindo, esse povo brasileiro. Mas que tem uma outra galera também por aqui que tem horror ao Brasil, tem ódio ao Brasil, tem horror à mestiçagem, né? E que, assim, de tantos, né? Vou escolher um aqui para representar, que é uma figura incrível. É o Amileto, que é o pai do Patrício Macário, o tal que filho de uma escrava liberta, escravizada liberta, e que depois que enrica, roubando o patrão, que também roubou, né? Que rouba ladrão, que rouba ladrão, enfim. Mas a partir do momento que ele fica rico, ele não quer mais saber, ele vira branco, inclusive paga na igreja para mudar o certificado de nascimento dele, para anular todas as origens dele negras, né? Compra uma origem europeia. E olha que coisa sensacional, Amileto, que é digamos, um abrasileiramento do Hamlet, ser ou não ser, porque ele está lá, ele é brasileiro, mas ele se considera um brasileiro de que forma? Ele e tantos outros que vão aparecendo no livro, um europeu desterrado, porque não se considera esse povo misturado, essa mestiçagem, são criaturas desprezíveis, uma sub-raça. Esses que se consideram tirado da elite, né, se consideram europeus atualmente, norte-americanos, desterrados, né? E assim, antes de ler esse livro, eu não consegui entender como alguém se chama patriota e faz reverência à bandeira dos Estados Unidos. Eu não consegui entender uma pessoa, um brasileiro, ter preconceito contra o Nordeste, ter preconceito contra a Bahia, que para mim era ter preconceito contra a sua avó, porque o Brasil começou na Bahia. Como é que vai achar algo da Bahia? Se você é contra a Bahia, você é contra você mesmo. Mas agora fez todo sentido, porque são brasileiros que odeiam o Brasil. E contra esse ódio, ergue-se o grito jubiloso e irreprimível: viva o povo brasileiro, viva João Ubaldo Ribeiro.